A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor, o amor. Nossas almas acendei O amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, a vida litúrgica da igreja, nós a constituímos por tempos litúrgicos. Nós estamos num tempo chamado tempo comum, onde nesse tempo nós vamos percebendo e vendo e devemos crescer também no conhecimento de quem é Jesus. O evangelho desse ano litúrgico, que a gente chama Ano B, é o evangelho de São Marcos. Quando São Marcos escreveu esse evangelho, ele tem o objetivo de mostrar quem é Jesus. Então quem lê o evangelho de Marcos vai se aprofundando no conhecimento de quem é esse Jesus que a gente está seguindo. E também tem que responder: se eu descubro quem ele é, eu me coloco como que eu sirvo esse Jesus que eu conheci. Nós estamos no ano, nesse tempo comum, onde nós usamos o verde, o tempo da vida missionária de Jesus. Só que a vida nossa, humana, ela se parece muito com a vida do Jó, que nós ouvimos na primeira leitura. O Jó tem questionamentos humanos que todos nós um dia já fizemos. Nesse tempo de pandemia, onde a vida ficou aparentemente mais frágil, mais delicada, correndo risco, essa leitura do livro de Jó, ela é essencial nesse tempo pandêmico. Veja a vida do Jó, um homem justo, um homem bom, um homem religioso, como muitos de nós, um homem que procurava acertar na vida e não errar. De repente cai sobre a vida de Jó a desgraça. Ele que tinha o seu terreno onde morar, ele perde. Você já imaginou você ficar sem o local de você morar? No tempo da pandemia, isso aumentou demais. Numa cidade metrópole como São Paulo, o número de moradores de rua não é um número pequeno, é uma população. Pela prefeitura, em torno de 20 mil, mas por outros órgãos chega a quase 30 mil moradores de rua. Jó perde a família, perde os seus filhos. Tanta gente nesse tempo perdeu a família, ou perdeu pessoas da sua família, que foi um momento muito difícil. Como viver agora sem aquela pessoa que eu amo? Jó perdeu. E ele vai ter que lidar com tudo isso. E Jó ainda fica doente, adquire uma doença. Olha que peso sobre a vida desse homem. E ele começa
a perguntar para Deus: por que que isso está acontecendo comigo, sendo que eu sou uma pessoa boa? Os amigos dele, dentro de uma mentalidade judaica, diz para ele assim: Jó, isso está acontecendo com você por causa dos seus pecados. Ele pensava: Deus está te castigando. Ele pensava e chegava à conclusão que ele não foi infiel a Deus. Então isso é culpa do pecado dos seus antepassados. Olha, às vezes as pessoas falam isso para a gente. Tome muito cuidado. Eu diria até para você: tape os ouvidos diante de uma situação difícil que nós passamos. A pessoa quer colocar mais fogo. Não acredite em um Deus que vai te castigar. Deus vai nos amar. Tudo isso que aconteceu com Jonas, melhor, com Jó, ele vai entendendo que também faz parte da vida. Nós, diferente de Deus, somos seres limitados, somos seres finitos. A grande diferença humana ou na vida espiritual é o que nós fazemos com tudo isso de dificuldade que acontece na nossa vida, se nós continuamos com Deus ou não continuamos. E Jó vai, de uma certa forma, até se fortalecendo no sofrimento, porque ele sabe que isso que está dizendo para ele, essas falas fatalistas, não é de Deus. E ele descobre, e aqui nós devíamos descobrir, que mesmo nessas tragédias, Deus não muda. Eu posso mudar. Tá difícil? Não vou seguir mais esse Deus não. Tá difícil? Tá acabando a comida, Ele não está me alimentando. Não vou seguir mais Ele. Estou ficando doente, deve ser culpa de Deus. E ele descobre que mesmo quando pensou assim, Deus continuou do seu lado. Ele não mudou. Deus continuou com ele, não saiu de perto. Deus ouviu cada murmúrio, cada prece do coração ferido do Jó. Deus não mudou e Deus não muda quando você passa por dificuldade. O evangelho de hoje, ele já começa com uma palavrinha assim difícil. Nós estamos ouvindo nesse tempo o evangelho de São Marcos. Hoje nós estamos no capítulo 4 e começa dizendo assim: Jesus dizendo para os discípulos: vamos para outra margem. Vamos lembrar aqui que muitas vezes o que Jesus disse aos discípulos, que tem uma mentalidade que precisa ser convertida a cada dia, ele às vezes dizia uma coisa, eles entendiam outra. Muitas vezes Jesus disse assim: vamos para Jerusalém. Eles entendiam: nossa, vamos ser grandes lá em Jerusalém. Jesus dizia para servir, eles entendiam que eles iam ficar famosos. Como Jó, que pensa que para nós que estamos aqui na missa, que rezamos, não cairá também sobre nós as dificuldades da vida.
E muitos pensavam que seguindo Jesus, eles iam conquistar o reino de Israel. E agora Jesus fala assim: vamos para outra margem. É difícil. Ali tinha uma multidão. Às vezes é gostoso ficar na multidão. E Jesus fala: vamos para outra margem. Levanta a mão aqui quem alguma vez já mudou de casa. Dá trabalho? Nossa, tem que empacotar tudo. Dá trabalho mudar. A gente não gosta muito de mudança, não. Ainda mais quando a gente descobre que tem alguma coisa errada com a gente. Eu mudar vai doer. Eu vou ter que se ressignificar alguma coisa. Eu vou ter que pedir perdão para mudar. Eu vou ter que tomar atitudes que antes não tinha. Jesus está falando: vamos para outra margem, vamos mudar. Ir para outra margem não é fácil. É assumir novos compromissos. A outra margem aqui na Bíblia é o território dos pagãos. É o lago de Genezaré, ou alguns chamam de Mar da Galileia. É um território pagão. Para a religião judaica, é um lugar de gente pecadora. E Jesus está indo lá. Ele está indo levando a palavra de Deus nesse lugar. E nem todos os discípulos acham que é bom enfrentar esses desafios, porque a missão custa. E Jesus está convidando: vamos para outra margem. E não é que eles queiram ir de coração, não. Assim também, na nossa vida as mudanças, elas exigem esforço. E aí então, eles despedem a multidão, e de repente ali no barco, quando eles estão fazendo essa travessia para outra margem, que Jesus convida, eles não queriam, mas Jesus chama. Eles não queriam, Jesus quer. O que começou a acontecer? Veio uma tempestade. Uma tempestade tão forte que as águas se formaram ondas e as águas começaram a entrar dentro do barco. Ontem à noite eu contava lá na igreja Nossa Senhora Aparecida. Uma vez eu passei uma situação quase parecida quando eu fui no Círio de Nazaré, em Belém do Pará. Nossa, uma experiência maravilhosa. Uma procissão de 6h30 caminhando dentre aquelas cordas no Círio. Mas lá também tem uma procissão fluvial, onde nós vamos de barco, vários barcos, para encontrar a imagem de Nossa Senhora. O barco que eu saí, quando ele saiu, ele bateu em alguma coisa e continuou. Uns 15 minutos depois, quando eu tinha acabado de colocar a túnica para celebrar a missa dentro do barco, o barco começou a inclinar, porque aquele batido furou o barco e começou a entrar água na parte de baixo. Então o barco começou a afundar. E aí, graças aos vários barcos de ribeirinhos pescadores que tinham ali do lado, vários mesmo, eles vinham até o barco e nos resgatou dali, né? Para que a gente não se afogasse. Aqui tem uma tempestade. Imagina você num barco e vem uma tempestade e a água começa a entrar no barco. Olha o desespero. Será que nós vamos morrer? Será que essa água vai invadir o barco e a gente vai afogar? Todas essas perguntas aparecem para a gente quando a gente passa por um momento de tempestade. A vida se torna limite. O que vai acontecer? Eles ficam desesperados. Por que eu disse que Jesus queria ir para outra margem e os discípulos não? Para a gente lembrar de alguém
que um dia diz Deus para essa pessoa: vai, e eu quero que você vá na cidade de Nínive e diga para aquele povo se converter, senão eu destruirei a cidade. Esse era o Jonas. Eu acho que todo mundo já conhece a história do Jonas. Deus pediu para ele em Nínive, uma cidade que fez mal para o seu povo. O que ele faz? Ele foge. Deus pediu para ele ir, ele fugiu, entrou num barco e ia para uma outra cidade embora, querendo fugir de Deus. Nesse barco começou a vir uma tempestade tão forte que estava destruindo o barco. As pessoas começaram a jogar as coisas para fora para não afundar. E aí de repente eles perguntam: de quem é a culpa que Deus está castigando para esse barco afundar? E o Jonas, ele descobre então que é Jonas. E Jonas diz: é porque eu não fiz a vontade de Deus. E eles jogam Jonas no mar, e a gente já conhece a história. Ele fica 3 dias dentro de uma baleia até ela vomitá-lo. Talvez nesse barco esteja a mesma coisa. O Jonas não queria fazer a vontade de Deus. Às vezes as coisas estão apertadas na nossa vida, os problemas vêm, e a gente, no momento de dificuldade, eu sei que é difícil, a gente até entende a nossa frágil humanidade. Nesses momentos limites, é muito comum a gente colocar a culpa em Deus, só falar para Ele, e a gente esquece, é quase uma amnésia. Será que eu também não tenho culpinha nas coisas que eu escolhi para estar hoje vivendo momentos difíceis? As escolhas que eu faço, quando não são escolhas para o bem, escolhas que, como naquele jardim onde Deus estava procurando o homem, Adão: onde tu estás? E Adão foi se esconder. Quando as minhas escolhas não faça com que eu me esconda, são escolhas verdadeiras. Quando minhas escolhas querem me esconder, me afastam de Deus, eu tenho que reconhecer que vai ter consequência, e eu tenho que ter coragem de assumir as tempestades que podem vir, como está vindo nesse barco, daqueles que não queriam atravessar para outra margem. E eles acordam Jesus, dizendo para Jesus: olha, acordaram Jesus, e talvez o que eles disseram para Jesus foi o mesmo que Jó na primeira leitura, e foi o mesmo que muita gente nesse momento difícil está dizendo: mestre, estamos perecendo, tu não te importas? Mestre, estamos perecendo, tu não te importas? Não é que Deus está dormindo no barco, como a gente pensa. É que Ele nos ajuda a reconhecer que as dificuldades vêm na vida de todos. A diferença é que quem reconhece que Jesus está ao seu lado, não deixa se perder pelo desespero, não deixa tirar a vida. E aí então Jesus, Ele não responde a pergunta deles, Ele primeiro vai agir, e Ele, não com gestos, mas com a palavra, Ele diz a essa tempestade, Ele diz ao mar. O mar na Bíblia significa o lugar do medo, da morte. E Ele diz: silêncio, cala-te. Nas nossas tempestades, talvez a primeira coisa que a gente deva fazer
para poder entender por que está difícil, é fazer silêncio. No meio do barulho, a gente entende pouca coisa. No silêncio, eu rezo melhor. No silêncio, o meu coração vai se acalmando para entender esse momento difícil. No silêncio, eu escuto melhor a Deus. E a mesma coisa que ele fala, quando ele faz um exorcismo para expulsar o demônio, ele fala para o mar: cala-te. Porque a palavra de Jesus, ela tem poder. Então, meu filho e minha filha, para de ficar falando palavra que te faz mal. Tem muita gente dizendo mais vai para o inferno do que vai para o céu. Tem muita gente dizendo mais palavrão do que palavra que salva e edifica. Isso faz mal. Talvez você esteja mal porque você só faz essa palavra que desanima. A pessoa vem com uma novidade, você vem com uma desgraça. A pessoa está doente, você fala coisa para deixar mais para baixo. Jesus está dizendo assim: cala-te. Não só para o mar, Jesus está dizendo para os discípulos, para que eles, ao dizer cala-te para o mal, ele está dizendo cala-te para toda palavra que destrói. Eles estão dizendo para o discípulo, ele está dizendo para os discípulos: a palavra que vocês têm que ouvir, seus medrosos, é a minha, e não essas que estão te causando medo. Para vocês terem coragem, porque eles estavam com medo, é a minha palavra que fortalece, que dá vida, que salva. Então Jesus agora ele pergunta para os discípulos. Primeiro os discípulos perguntaram, agora é Jesus: por que vocês são tão medrosos? Ainda vocês têm fé? E na Bíblia está dizendo assim: olha, se você tiver uma fé pequenininha, como um grãozinho de mostarda, se você disser para essa montanha, move daqui para lá, ela vai mover. Eles sentiram um grande medo e diziam assim um ao outro: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Você podia dizer: quem é este que pode curar a minha vida? Naquele dia na cruz, ao transpassar com a lança, o centurião disse: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Que a liturgia de hoje também nos ajude a descobrir quem é esse que na tempestade continua ao nosso lado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.